Olá, eu me chamo Lucas Gonçalves Formentin, sou aluno do terceiro ano de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu irei apresentar o projeto Metais Pesados e Pesticidas no Sedimento da Bacia do Baixo Iguaçu. É um projeto orientado pelo professor Silvio César Sampaio e a bolsa disponibilizada pela Fundação Araucária. Antes de falarmos das análises realizadas, precisamos entender de onde vêm os metais pesados e que riscos eles podem oferecer a nós. Metais pesados são encontrados naturalmente no ambiente, devido aos processos de formação das rochas, intemperismo e lixiviação. As concentrações desses compostos podem sofrer aumento significativo decorrente das ações antrópicas, como mineração, atividade industrial e agricultura, tornando-os contaminantes e poluentes. Os metais presentes em sedimentos podem estar sob diferentes formas físicas, denominadas geoquímicas, em razão das condições ambientais e do sedimento. Em ambientes aquáticos, estão sujeitos a diversas interações, podem interagir com outros solutos, permanecendo na forma dissolvida, ou também se unir a partículas orgânicas e inorgânicas, ficando assim na forma particulada. Uma vez particulado, esses elementos sedimentam e se acumulam. Dessa forma, metais pesados estão entre os contaminantes ambientais que apresentam comportamento tóxico bioacumulativo, permanecendo por longos períodos nos ambientes, representando ameaça à biodiversidade e ecossistemas. Sendo assim, o estabelecimento de valores de referência geoquímicos, conhecidos como VRGs, permite delimitar concentrações limitantes de poluentes e faz-se necessário para determinar o estado real de contaminação dos ambientes, e assim propor medidas de gestões integradas para assim evitar e reduzir os impactos e danos causados. Os VRGs são obtidos a partir de áreas preservadas, ou minimamente impactadas por efeito antrópico. Eles permitem delimitar concentrações limitantes de poluentes e faz-se necessário para determinar o estado real de contaminação dos ambientes, e assim propor medidas de gestão integradas. Sendo assim, esse trabalho objetiva quantificar a contaminação do sedimento na bacia do Baixo Iguaçu, usando metais pesados como indicadores, bem como estabelecer valores de referências geoquímicos evidenciando o grau de contaminação. Referente aos materiais e métodos, ele era dividido em três etapas: as coletas das amostras, a caracterização e extração dos pesticidas e a caracterização e extração dos metais pesados. As coletas e análises elas eram bimestrais e foram realizadas conforme recomendação da Agência Nacional das Águas. Foram selecionados 11 pontos de coleta na bacia do Baixo Iguaçu, onde eram coletadas 11 amostras simples, com auxílio de uma draga do tipo Ekman. Após a coleta, as amostras eram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneiras de 2 milímetros de abertura de malha, obtendo-se a terra fina seca ao ar. Então, outra porção era devidamente separada e peneirada em peneira de nylon, com malha de 63 micrômetros, conforme as recomendações da WHO, para a realização das análises de metais pesados, visto que é nas menores partículas que a capacidade de absorção aumenta devido ao aumento da área superficial, sendo assim as porções de silt e argila do sedimento. Os elementos selecionados para a extração dos teores totais de metais foram cobalto, cobre, chumbo, cromo, ferro, potássio, magnésio, manganês, molibdênio, níquel e zinco, seguindo o método USEPA 3050B. A partir da porção de silt e argila do sedimento, o procedimento era realizado através do seguinte procedimento: 1 grama de amostra era pesado em tubo microgeodal, em seguida era-se adicionado 10 ml de HNO3 concentrado, e os tubos então seriam deixados durante 10 minutos em um bloco digestor a 95 graus. Posteriormente serão adicionados 5 ml de ácido clorídrico concentrado. Após reduzir o volume até 5 ml, será adicionado água oxigenada de 1 em 1 ml até parar de borbulhar. Então será adicionado 10 ml de HCl concentrado e espera-se 15 minutos para realizar a filtração em balão volumétrico e completar o volume até 50 ml, com água destilada. Após a extração, a leitura era realizada em espectrômetro de absorção atômica de chama, e o controle de qualidade do método utilizado para obter os teores totais dos elementos nas amostras era avaliado por meio das taxas de recuperação de uma amostra de referência certificada.
A cada bateria com amostras de sedimento se utilizava uma amostra de referência certificada, e eram aprovadas apenas as análises que atingiam no mínimo 90% da recuperação para cada elemento analisado. Referente à metodologia de extração, identificação e quantificação dos compostos organoclorados e organofosforados, é um método conhecido como Kelchers, baseado na extração por acetonitrila. Ele tem provado ser muito bem sucedido e omite ou substitui muitos passos analíticos complicados comumente empregados em métodos tradicionais. O método fornece resultados com alta qualidade, elevado rendimento, baixo consumo de solventes e vidrarias e baixo custo. E a realização desse método ela é da seguinte forma. Em um tubo Falcon, era adicionado 5 gramas de amostra e 10 ml de acetonitrila e 3 ml de água. Era agitado em um vórtex por 1 minuto, em seguida adicionados os Kelchers e a solução homogeneizada. Então era colocado o tubo Falcon em banho de ultrassom por 5 minutos, centrifugado a 3.000 rpm por 5 minutos, uma alicota de 1,5 ml do sobrenadante será transferida para um tubo de 3 ml com SPE, novamente centrifugada a 4.000 rpm por 5 minutos e, por último, era transferida uma alíquota de 500 microlitros de sobrenadante para um vial e a leitura era realizada no cromatógrafo gasoso acoplado a espectro de massa. Aqui, nós podemos observar os resultados obtidos durante o ano e compará-los aos valores de referência, que estão localizados na última linha. Os primeiros elementos observados foram o cádmio e o zinco, que apresentaram valores satisfatórios em relação aos valores de referência. O cobre, por sua vez, apresentou valores muito acima dos estabelecidos pelo CONAMA. O manganês não possui dados para referência. O níquel apresentou resultados satisfatórios em apenas 3 dos 11 pontos analisados, e o chumbo se manteve com valores muito satisfatórios, estando abaixo da metade do valor estabelecido em todos os pontos. Por fim, o zinco apresentou um único valor irregular no ponto denominado autocapa. E nessa tabela, ela diz referência aos organos colorados e organofosforados. Houve a incidência de um único elemento, o organofosforado ter-bufo, encontrado em 8 dos 11 pontos analisados. Mesmo que encontrado com valores muito reduzidos, se trata de um elemento de classe toxicológica 1, ou seja, extremamente tóxico. Após o fim das análises, podemos observar que encontramos irregularidade do elemento cobre em todos os pontos de análise. O elemento níquel também apresentou diversos valores irregulares, além de um ponto em que o zinco esteve muito acima do estabelecido pela resolução 420 do CONAMA. Esses valores irregulares podem ser resultado de atividades antrópicas, como indústrias e formas inadequadas de descarte de resíduos agrícolas. Além disso, foi encontrado organofosforado ter-bufo em diversos pontos de análise, sendo esse um resíduo comumente proveniente de uso de inseticida e nematicida, sendo de classe toxicológica 1, logo extremamente tóxico. Este elemento provavelmente foi introduzido nos sedimentos da bacia através de atividades agrícolas, como aplicação de pesticida em zonas muito próximas ao rio, que é algo ilegal, ou devido ao descarte incorreto de embalagens de pesticidas e nematicidas. Logo, estes pontos nos quais foram encontradas irregularidades, sejam elas por metais pesados ou por organofosforados, devem ser inspecionados para identificar o que pode ter causado essas irregularidades e tomar as devidas medidas de precaução. Por fim, eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária por me proporcionar a bolsa de pesquisa, aos professores que me auxiliaram muito nos momentos de dúvida, tanto meu orientador quanto diversos professores da faculdade, e também gostaria de agradecer a meus pais por todo o apoio.